Destaque final, professor Marco Antônio Villa. Bem, aguardando a sessão de quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça e o depoimento debate do ministro da Economia, Paulo Guedes, com os deputados. Era para ocorrer há 2 semanas atrás, ele não compareceu, foi convidado, não compareceu e não compareceu justificando. Naquele momento sequer havia um relator e um ambiente hostil que ele ia encontrar, inclusive porque o próprio partido do presidente, o Partido Social Liberal, não tinha uma concordância em sua maioria com a proposta da reforma da Previdência. E ele falou, não, desse jeito não dá para comparecer à sessão. Agora não, agora ele vai comparecer a um relator, o partido parece que está somando forças em relação à reforma da Previdência e também a, entre aspas, vamos chamar base aliada tal. Muitas questões vão ser colocadas. Eu acho que a questão da reforma, ela é essencial ao país. Mas ela vai passar a reforma na Comissão de Constituição e Justiça com relativa facilidade. Lá não vai ser a arena dos grandes debates, mas sim na comissão especial. Por quê? Porque a Comissão de Constituição e Justiça discute questões formais, legais, né? É a mesma coisa como se um juiz, quando recebe uma denúncia, ele não entra no mérito, né? Ele vê as questões formais. Grosso modo, a CCJ, ela vai ver se efetivamente não há nenhum problema em relação à legislação existente e à Constituição e passa para a comissão especial. É lá que a disputa vai ocorrer e vai ser muito dura. Porque a questão que se coloca é cumprir o caput do artigo 5º da Constituição. O que diz o caput do artigo 5º da Constituição? Todos os brasileiros são iguais. Aí é necessário, nesse momento, eu acompanho, para e passo, por obrigação também de ofício, porque gosto, desde pequeno, a imprensa brasileira. E eu, no domingo, o Jornal o Globo tem uma entrevista excelente do presidente da Suzano, que é a maior produtora de celulose do mundo. Nós não estamos falando de pouca coisa, que é o senhor Walter Schalk. E ele diz um ponto aqui que me parece fundamental, além dele ser santista, com uma tremenda qualidade. Ele diz o seguinte, o Brasil dá por ano 300 bilhões em subsídios, 300 bilhões de reais. Se você multiplicar por 4, dá 1,2 trilhão, que é mais do que a economia em 10 anos que o Ministério da Economia estima economizar com a reforma da Previdência aprovada em Toton. Vocês entenderam? Por ano, o Brasil tem subsídios de 300 bilhões por ano, 300 bilhões. Só a Zona Franca de Manaus, 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais. Continua o senhor Schalka dizendo o seguinte, se acabasse com a Zona Franca de Manaus inteira e desse esse dinheiro para a população, era melhor do que dar os subsídios. Ele diz assim, abre aspas, palavras dele, conheço uma empresa que compra produtos na China, desmonta lá, embarca para o Brasil e remonta em Manaus e vende aqui. Qual o valor agregado para o país? Nenhum, né? Nenhum. Ou seja, a questão que se coloca, portanto, é também abrir um pouco o leque da questão. Porque senão você fica só com o discurso, sem a árvore fica ocultando a floresta. E fundamental na política, na economia, é a árvore não ocultar a floresta. É uma frondosa árvore. A reforma da Previdência é inegável, importantíssima, sim. É ela que precisa ser feita para iniciar o enfrentamento de forma séria dos graves problemas das contas públicas, mas não só. Eu queria agregar essa questão dos subsídios. Vou repetir, 300 bilhões por ano. Em 4 anos, 1,2 trilhão, que é mais do que estima-se economizar com a reforma da Previdência em Toton em 10 anos, que é 1,1 trilhão. Isso aqui tem de ser tocado, inclusive por aqueles que propagam o liberalismo. Onde já se viu um governo liberal que dá subsídios? Me explique. Aonde isso está na teoria econômica? Vamos para a teoria econômica. Onde está no Smith, no Ricardo, no Stuart Mill? Isso para ficar no final do século XVIII, no último quartel, e ficar numa parte do século XIX. Os clássicos do liberalismo defendem subsídio? Não. Então eu aguardo que também os liberais brasileiros se posicionem de forma firme, enfática, contra os subsídios, que retiram do erário uma receita fabulosa,
uma receita fabulosa, e apoiem também com o mesmo vigor a reforma da Previdência. Afinal, a Constituição brasileira não foi revogada o caput do artigo 5º, que diz: todos os brasileiros são iguais perante a lei.